Oi, meu nome é Raíza, sou estudante de psicologia do segundo semestre da UniBR e nós estamos fazendo uma pesquisa, um trabalho sobre o CAPS. Como que funciona depois que finalizou os manicômios no Brasil, que foi aberto o CAPS, e como que funciona o psicólogo, o atendimento do psicólogo no CAPS. Hoje a gente vai entrevistar a Jennifer. Ela não é psicóloga do CAPS, porém a gente não conseguiu nenhum psicólogo no CAPS para que a gente pudesse fazer essa entrevista. Então ela vai trazer a visão do psicólogo clínico e as dificuldades do atendimento no CAPS. Agora eu vou fazer a primeira pergunta para Jennifer. Jennifer, me conta um pouquinho como que a sua trajetória na psicologia e até o atual momento. Bom, prazer, eu sou a Jennifer, sou psicóloga clínica, tenho 5 anos de formada, sou formada pela Unip, aqui em Santos, pós-graduada em saúde da mulher, e hoje vamos contar um pouquinho sobre a trajetória, né, que na verdade eu me formei no ensino médio, eu esperei um tempo para começar a fazer psicologia, faculdade, porque eu não queria fazer qualquer coisa. Então a psicologia acabou me encantando, né, através de situações que eu presenciava e acabei lendo bastante sobre psicologia e foi o que me encantou. E aí eu resolvi estudar a psicologia lá em 2013, quando eu comecei, e hoje estou aqui clinicando. Me conta aqui, Jennifer, durante sua formação você teve contato com o tema da clínica ampliada com a saúde pública? Muito pouco. O que a gente teve, assim, foi mais uma questão de aula mesmo, assim, na prática mesmo a gente não teve essa questão da saúde ampliada, da clínica ampliada, mas a clínica fechada mesmo, que era o tradicional, né? Passou pela sua cabeça em algum momento em escolher o CAP como modelo de atuação? Não, pelas considerações já que a gente já tinha um conhecimento, né, pela dificuldade, então quando eu pensei em trabalhar no CAPS, no quando teve a opção de fazer estágio no CAPS, deu a opção do CAPS ou o abrigo, e aí eu preferi o abrigo do CAPS justamente pela dificuldade que é o trabalho, né, do psicólogo. Não o trabalho em si, das demandas, mas sim da dificuldade do desempenho do psicólogo. Então, por conta da dificuldade mesmo, que a gente sabia na época da faculdade, porque era nesse curso pra gente, então eu preferi não ficar pelo CAPS. Deixa eu fazer uma pergunta. E quais são as maiores dificuldades? Porque na primeira etapa do trabalho, a gente conseguiu identificar que, assim, tem até uma pesquisa falando sobre o eu psicólogo, né? Que você entra meio que num conflito, porque você agrega várias funções ali dentro, né? Não tem como você olhar para o indivíduo que está na sua frente, diferentemente da clínica, né? De um contexto clínico somente. Você tem que olhar todo um contexto social, familiar, enfim, o que o paciente está fazendo fora da clínica. A maior dificuldade do trabalho do psicólogo mesmo é, como a gente já havia conversado um pouco antes, né, de começar, justamente qual que é o papel do psicólogo no CAPS. É muito difícil da gente conseguir realmente atuar como clínica no CAPS. Justamente por conta do acompanhamento semanal, do acompanhamento... Mas vamos lá. Então, a maior dificuldade é justamente o fazer a comparação da clínica, né? Porque na clínica a gente tem acompanhamento semanal do paciente, porque o atendimento acaba sendo contínuo, né? A maior dificuldade do CAPS, a gente sabe que é o trabalho contínuo do psicólogo, que a gente não tem, lá o psicólogo não tem como fazer o acompanhamento correto, né, semanalmente. Então, assim, por conta da assiduidade, né, os pacientes ali que demandam o psicólogo, muitas das vezes por questões sociais, não acabam não comparecendo regularmente no processo, e também a demanda é muito grande, né, e o CAPS precisa ter uma estrutura muito bem organizada para conseguir fazer o atendimento de toda essa demanda. Então a maior dificuldade seja realmente o acompanhamento semanalmente ali da evolução de cada paciente. Então essa seria a diferença da clínica ampliada para a clínica, como é que se diz? Tradicional? Basicamente sim. O entendimento dele que realmente significa o atendimento psicológico. Não tem isso. Eu acho que nesse contexto de CAPS, eu acho que tem uma grande dificuldade de algumas pessoas, até mesmo hoje, de entenderem a necessidade de um tratamento psicológico, assim, que não é só o medicamento. Sim.
Até porque, assim, hoje em dia ainda existe muito preconceito com a psicologia. Então, as pessoas que vão no CAPS mesmo, eles já estão num sofrimento psíquico muito grande. Então, eles vão lá justamente assim, para arrancar de mim. Né? Diferente do processo terapêutico mesmo, psicoterapêutico, que a gente sabe que tem um começo e a gente sabe que o processo é um pouco mais longo. Então, essa questão da clínica mesmo tradicional, ela, pra mim, ela é muito mais, acaba sendo muito mais palpável, porque o paciente muito mais, justamente por conta da continuidade, né? Então, será que também talvez um interesse maior? Muito maior, porque nem todo mundo que vem procurar uma clínica tradicional está realmente passando por um sofrimento psíquico, né? Não é porque tem uma demanda muito grande de problemas, né, emocionais, mas muitas das pessoas vêm porque querem realmente se encontrar ou querem se conhecer melhor. Claro, né? Todos, né, tem suas demandas, tem suas questões. Uns têm umas demandas um pouco mais graves do que as outras. Mas hoje em dia, graças a Deus, né, tem muitas das pessoas, muito ainda não, né? Graças a Deus as pessoas estão buscando mais por terapia, psicoterapia, para autoconhecimento e não só por sofrimento psíquico. Então, essas coisas estão mudando. E a questão de CAPS, né? A visão de CAPS e clínica tradicional é que o CAPS são as pessoas vão que realmente estão precisando ali. Eu preciso que tire isso de mim com urgência. Então, é por isso que já entra logo com a medicação. Mas a proposta é muito boa. Porém, precisa-se de uma virtude. E me conta aqui, qual a sua opinião do papel do psicólogo dentro do contexto da saúde mental hoje? Isso é muito importante. A gente sabe que a nossa sociedade está doente. A gente sabe que, por conta das redes sociais, principalmente os adolescentes, sofrem demais. É muita questão, sabe? São muitas camadas que hoje em dia o papel do psicólogo é extremamente importante. Extremamente. Eu acho que a rede social veio para potencializar quem está lá dentro de cada um. E como você... as maldades. Como? As maldades das pessoas. Como você percebe o papel da escuta e do vínculo no seu trabalho? Essencial. É extremamente essencial. O paciente, quando ele entra na clínica, seja no local, seja no hospital psiquiátrico, seja em clínicas escolas, né, que são as clínicas das faculdades. Quando o paciente chega na clínica, o que ele quer é ser acolhido, é ser ouvido. Às vezes a gente não precisa dizer nada, a gente só precisa ouvir, a gente precisa estar presente para ouvir esse paciente. Estar ali para eles. Estar ali para eles, exatamente. Então não adianta eu estar na sua frente e o paciente não perceber que eu tô realmente, né, que o profissional realmente está ali ajudando. Então, a escuta terapêutica é acolher, é o acolhimento. E você acha que no CAPS a gente tem esse tipo de acolhimento? Não 100%. Né? A gente tem até o acolhimento, mas muitas das vezes não são profissionais de psicologia. Né? Diferente de um paciente chegar no CAPS e falar com uma enfermeira, um assistente social e a psicologia está dentro. Né? Então, não que eles não vão ouvir, eles vão ouvir. Mas talvez não com a mesma técnica. Talvez não com a mesma empatia. Não com a mesma técnica que você acabou de falar. E quais abordagens ou técnicas você costuma usar no seu dia a dia? A minha abordagem na qual eu trabalho é a psicanálise. Né? Eu, pelo menos no consultório, engoli toda a bomba aqui. Eu amo psicanálise. A minha abordagem é a psicanálise. Né? Eu trabalho baseado nas teorias de Freud. Então a gente trabalha muito com associação livre. Né? Então quando o paciente chega com aquele sofrimento, ele fala. E aí, através da fala dele, a gente vai direcionando aí para um caminho
para tentar entender ali qual foi. Tu tá lembrando de mim? Não vou voltar. O off-road. Tudo. Bastante não. Então, eu trabalho com associação livre. Então, quando o paciente chega com um sofrimento psíquico, emocional, ele fala, e através da fala dele a gente vai questionando ali para tentar encontrar o gatilho que gerou ali esse sofrimento. E aí, a partir daí, a gente também tem algumas técnicas alguns recursos terapêuticos que é importante, às vezes, a gente também aplicar. Né? A gente tem muito baralho, a gente fala que é baralho terapêutico. E aí a gente usa bastante isso aí. É muito legal. Sua técnica, usando a psicanálise e todas as técnicas que você utiliza dentro do consultório, você acha que seria possível atender da mesma maneira dentro do CAPS? Com muito esforço, sim. Eu acho que talvez o psicólogo no CAPS não tenha tanta força para esse tipo de trabalho na clínica tradicional. Justamente por ter um trabalho multidisciplinar, né? Tem outros profissionais lá, outros profissionais da saúde. Então, é preciso entender aí qual que é a estrutura física do local, né? Porque depende da cidade, depende do estado, tem as suas questões econômicas. Então, depende muito da estrutura do local, né? Assim, é importante o paciente e o psicólogo terem seu momento ali. 40, 45 minutos, 50, não sei como vai funcionar, mas é possível, né? Mas, né, como não depende só do profissional psicólogo, depende de toda uma dinâmica estrutural de trabalho, de empresas, de capital da empresa, para que aconteça. Impossível não é, mas talvez eu vou. De que forma você acha que o contexto social do paciente vai interferir no processo terapêutico? Na sua visão? Envolve muita coisa. O social envolve família, envolve escola, envolve sexualidade, gênero. Então, tudo isso, se o paciente ali não tiver tudo muito bem estruturado, não tiver uma família estruturada, provável vai interferir na saúde psíquica desse paciente. Isso é um problema, né? Isso acaba sendo uma questão para qualquer pessoa, tanto para mim, quanto para você, quanto para qualquer pessoa. Então, a questão social, ela é extremamente, ela influencia 100% na vida. Como a gente for tirar essa parte importante? Não tem como. Influencia 100%. Você se vê trabalhando de uma forma, vamos supor, se você tivesse que trabalhar numa equipe multiprofissional, como é no CAPS? Já teve alguma situação? Não, né? Não tive, mas eu sonhava, meu maior desejo, meu maior sonho, assim, quando eu estava na cidade, era trabalhar em hospital. Era ser psicóloga hospitalar. E aí, sim, nesse caso, eu trabalharia como política multidisciplinar. Mas por conta da pandemia, acabou que eu vim pra clínica e eu não fiquei, assim. Não era o meu objetivo principal, clínica. Não era. Mas por conta da pandemia, acabou influenciando e eu tô aqui. Ainda bem. No nosso trabalho, a gente colocou na primeira etapa que, assim, pelas pesquisas que a gente fez, o psicólogo, né? O self dele, ele fica meio perdido ali. E aí a gente quer saber, ok, você não trabalha no CAPS, mas como que fica pra você o eu psicólogo dentro da clínica? Conversa muito com o eu pessoal, né? O eu pessoal com o eu profissional. Então, o que eu sinto é que eu estou em constante construção, né? Então, a gente precisa ir sempre estudando ali em relação, não só estudando, mas se autoconhecendo, né? Terapia, supervisão, estudo, leitura. Então, no comecinho, né, como você falou, o eu pessoal, o eu profissional fica meio perdido, meio embolado, fica mesmo, né? Porque até a gente começar a entender ali na prática o que é meu e o que é do paciente, dá uma divergência mesmo, né? Por isso que a gente precisa estar sempre em terapia, fazendo supervisão,
tem ali toda a estrutura, né, que a gente fala que é o tripé, que é a terapia, estudo e supervisão. Então a gente precisa ter os três ali em comum. A supervisão você diz, a supervisão do curso. A supervisão profissional. Então, assim, eu tenho a minha psicóloga e tenho a minha supervisora. Então, eu levo, quando eu tenho alguma dificuldade, em alguns casos, eu levo os casos pra ela, para que ela também consiga fazer, tipo assim, olha, isso aqui tá errado, isso aqui não é seu, né? Isso aqui é desse paciente. E no começo, eu sofri bastante. No começo, eu saía, muitas vezes, no final do dia, eu saía chorando. Porque é esse sentimento, sabe? A gente acaba, às vezes, o paciente tá falando coisas que tá cuidando da gente também. Né? Porque a gente já passou por isso também. Então tem situações, né? Exato, exatamente. Principalmente os adolescentes ali, sabe? Na fase escolar, de primeiro namorado, enfim, aquelas coisinhas assim, sabe? Então a gente acaba sentindo muito, né? Também ali a questão de eu passei por isso também, então, né, sabe? Eu sei como é que é, eu sei que ela tá vivendo ali, mas também ao mesmo tempo não posso falar, olha, realmente, entendeu? É assim, Mas depois passa, entendeu? Então, assim, acaba a gente, depois que a gente começa a entender, com terapia e supervisão, que cada um tem seu sentimento, por mais que os sentimentos sejam parecidos, eles não são iguais, o que você viveu pode ter vivido a mesma coisa, mas a intensidade para cada um vai ser diferente. Né? Então, entra toda a história que a pessoa viveu. Exatamente, entendeu? Então, assim, aí entra a questão social, familiar, econômica, enfim, né? Questão de gênero, enfim, entra tudo. Aí entra e a singularidade da pessoa, né? Exatamente. Então, no comecinho realmente é mais difícil. Foi muito difícil, mas depois quando a gente entende que realmente é a questão do teu paciente e você tem as suas, as coisas começam a ficar mais leves, mais tranquilo. Não que não tem dias que eu não saia destruída, não saia, não destruída assim, mas emocionalmente carregada por uma situação que não aconteceu. Né? Não é nem talvez porque eu tenha vivido, mas porque a gente se coloca no lugar do outro. Vivendo na clínica, né? Aqui, se você pudesse propor uma melhoria para fortalecer o trabalho do psicólogo no consultório do CAPS, eu acho que essa foi a pergunta que mais pegou a gente no trabalho, porque difícil eu ter uma resposta e eu não tenho uma resposta para isso, porque eu acho que é muito complicado. O CAPS, por ser do governo, poderia aproveitar aí muito mais a questão da sociedade, enfim, e ampliar espaços e tudo mais. Eu não sei se você tem conhecimento, mas o SUS, ele tem a parceria aqui com a Multimagem. Então, os pacientes do SUS, eles vão até a Multimagem e fazem exames de imagem de graça. Então, hoje em dia também, eu acho que tem muitas outras, acho que hospitais, se não me engano, vão poder atender. Tem uma parte, tudo que Todos os hospitais particulares são obrigados a atender alguns pacientes do SUS, claro, dependendo da demanda. Então eu acho que seria interessante também olhar para esse lado, fazer parcerias, sabe? Quantas clínicas, por exemplo, tem em Santos de psicologia, não só em Santos, né, mas no Brasil inteiro, clínicas de psicologia que poderia estar aberto aí a parcerias. Convênios médicos poderiam estar abertos a parcerias, e aí tudo isso seria muito mais amplo e ajudaria muito mais pessoas. Claro que isso envolve custo, né? Mas eu acho que é um caos. E assim, o legal de você trazer é que assim, a gente vê muito meme, muito reels aí, nossa, tô com um pezinho no CAPS. Então assim, eu acho que as pessoas também banalizam muito o CAPS. Eles colocam o CAPS como se, tipo assim, em última instância, a pessoa que procura o CAPS é aquela pessoa que realmente está num processo de sofrimento total. E não precisaria ser. Porque o atendimento psicológico, não, como você disse que você faz aqui na clínica, e é legal, a pessoa não precisa chegar num estágio já do sofrimento, já de repente estar com uma situação muito delicada na vida já, para procurar atendimento. Ela pode, você fala,
fazer um tratamento, como se diz, preventivo. Esse seria o ideal. E aí, de repente, se tivesse, legal, porque aí se de repente eles fizessem parceria com clínicas, tiraria esse estigma de, eu vou procurar o CAPS e de repente lá o atendimento não ser legal, mas nas clínicas a pessoa já sei lá, eu acho que já chama um público diferente, né? Exatamente. Legal. E até porque, voltando aí para esse lado do romantizar o CAPS, do como da internet tem se romantizado muito o preciso tomar remédio. As medicações, né? Quantos memes tem aí com o Rivotril, com estalopram, enfim. São remedinho. Não são remedinhos, não é só um remedinho. O remedinho não vai resolver. Além de não resolver, porque o remédio ele não é milagroso, ele é um apoio. Ele é um apoio. Mas se você parar de tomar o remédio e você não estiver fazendo terapia, os sintomas vão continuar. Vão permanecer. Porque tá tudo aí dentro. Exatamente. E se esses remédios forem administrados de uma forma errada, isso pode trazer muito mais malefícios do que benefícios. Então as pessoas têm romantizado demais a questão do tomar remédio, a questão do CAPS, a Colocar questão toda a responsabilidade numa coisa só, né? Exatamente. Então assim, a internet... E no caso também, então, a gente poderia, sei lá, pensar em marketing, publicidade falando mais sobre o tema, né? Desenvolver o teu SUS, o CAPS mesmo, né? Então o psicólogo também poderia fazer isso. Claro, é super válido. E a gente tem muitas, né? Muito na internet, a gente encontra muitos psicólogos que fazem esse trabalho. Não só psicólogos, psiquiatras também, médicos, também fazem esse trabalho, né? De informar, Conscientização, né? de conscientização. E acho que é importante. E até reproduzir os dois. Sim, eu fui chamada por esses canais, né? De tanto eu buscar as informações e tá precisando, e mesmo fazendo terapia e sempre buscar, foi aí que eu fui pra psicologia. A psicologia, ela é uma profissão, ela não vai se extinguir assim. Ainda tem muito pra gente buscar, né? Muito, e quanto mais profissionais, mais trabalho vai ter. Nunca vai ser aquela questão, tipo, tem muito profissional para pouca demanda. Com a psicologia, nos dias de hoje, isso não vai acontecer. Maravilha. Eu acho que a gente encerra aqui. Foi tudo. Obrigada.